A paz do Senhor, meus irmãos, e hoje não faremos apenas uma visita turística às ruínas do passado. Faremos uma autópsia forense completa em 5 civilizações que encontraram seu fim nas mãos do Deus vivo. Ecoa não apenas como curiosidade, mas como um desafio teológico e científico. A Bíblia, muito mais do que um manual devocional, é um documento histórico primário, ancorado em coordenadas geográficas precisas e em eventos verificáveis. Quando as Escrituras dizem que Deus julgou uma cidade, a Terra guarda as cicatrizes desse julgamento. Como seu teólogo sênior, especializado na intersecção entre a geologia do Levante, a arqueologia do Próximo Oriente e a exegese bíblica, convido-os a mergulhar nas camadas de destruição. Vamos examinar a vitrificação de cerâmicas, o colapso estrutural de muralhas ciclópicas e o cumprimento milimétrico de profecias que levaram séculos para se consumar. Estas 5 cidades, Sodoma, Jericó, Ai, Babilônia e Tiro, não desapareceram no éter da mitologia. Elas foram esmagadas pela realidade física da ira divina. 1. Sodoma e Gomorra. A física do juízo. Gênesis 19. Iniciamos nossa jornada na Kikar, a planície do Jordão. Durante séculos, a localização de Sodoma foi um dos debates mais acalorados da arqueologia. A tradição bizantina apontava para o sul do Mar Morto, Bab-edh-Idra, mas a geografia bíblica de Gênesis 13, onde Ló olha desde Betel e vê toda a planície bem regada, exige uma localização ao norte do Mar Morto, visível a partir das montanhas centrais. É aqui, no nordeste do Mar Morto, na moderna Jordânia, que encontramos o colossal sítio de Tal el-Hammam. Este não é um vilarejo qualquer. Na Idade do Bronze Média, era uma metrópole fortificada, 10 vezes maior que a Jerusalém da época, controlando uma região agrícola rica e abundante. O que a equipe de escavação, liderada pelo Dr. Stephen Collins, descobriu em Tal el-Hammam, redefiniu nossa compreensão de Gênesis 19. Data que coincide com a cronologia de Abraão. Mas o que torna essa camada assustadora não é a presença de cinzas, mas a natureza dos materiais encontrados. A ciência forense aplicada aqui é a mesma usada para investigar locais de testes nucleares. Arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica, tijolos de barro e até mesmo restos humanos que foram submetidos a um calor tão intenso e súbito que sofreram vitrificação. A superfície da argila derreteu e transformou-se em vidro verde, borbulhando como água fervente. 500 graus Celsius, mantidas por milissegundos. Nenhum incêndio causado por madeira, óleo ou guerra humana na antiguidade poderia gerar tal calor. 0 graus. Além da vitrificação, a análise microscópica do solo revelou a presença de quartzo chocado, grãos de areia com fraturas internas causadas por pressão extrema, diamantoides, diamantes microscópicos formados por choque de carbono, e esférulas cósmicas ricas em ferro e silício vaporizado. A concentração de irídio e platina na camada de destruição é centenas de vezes superior ao normal da crosta terrestre. A conclusão científica, publicada em periódicos de prestígio como a Nature Scientific Reports, aponta para um único culpado: um evento de explosão aérea, airburst cósmico. Um corpo celeste, provavelmente um pequeno asteroide ou cometa gelado, rico em enxofre e brimstone, entrou na atmosfera terrestre e explodiu a uma altitude baixa sobre a planície, liberando uma energia equivalente a dezenas de bombas atômicas de Hiroshima. A onda de choque térmica vaporizou instantaneamente a água, as construções e os habitantes. O relato bíblico de fogo e enxofre caindo do céu é uma descrição fenomenológica precisa do que uma testemunha ocular veria ao observar a fragmentação incandescente de um bólido espacial. Ainda mais impressionante é o impacto ambiental a longo prazo. A explosão vaporizou parte da água supersaturada de sal do Mar Morto, lançando toneladas de sal tóxico sobre as terras agrícolas férteis da planície. Isso explica o mistério arqueológico de por que uma região tão rica e bem irrigada
permaneceu completamente desabitada por cerca de 700 anos após o evento. A terra foi literalmente salgada e envenenada, cumprindo a descrição de Moisés em Deuteronômio 29:23, sobre uma terra queimada com enxofre e sal, onde nada cresce. Sodoma não é uma lenda, é o marco zero de um impacto cósmico divinamente cronometrado. 2. Jericó, estratigrafia da fé, Josué 6. Atravessamos o Jordão para o oeste e chegamos até o Es-Sultã, a antiga Jericó. Aqui, enfrentamos uma batalha acadêmica. C. Essa conclusão abalou a fé de muitos e tornou-se o dogma acadêmico padrão. A Bíblia errou. Não houve conquista. No entanto, a arqueologia é uma ciência que se corrige. Nas décadas seguintes, o Dr. Bryant Wood, especialista em cerâmica cananeia, reexaminou os dados de Kenyon e realizou novas análises. Wood descobriu que Kenyon havia datado erroneamente a destruição com base na ausência de cerâmica importada de Chipre. Porém, ao olhar para a cerâmica local, Wood encontrou abundância de cerâmica do final da Idade do Bronze Prímulo e início da IA, exatamente o período bíblico da conquista. Com a datação corrigida, as evidências físicas da destruição de Jericó tornam-se um testemunho espetacular da narrativa de Josué. Jericó era uma fortaleza formidável, protegida por um sistema de defesa duplo. Um muro de retenção de pedra maciça na base do monte, com cerca de 4 a 5 metros de altura, e acima dele, um talude íngreme de terra batida coroado por uma segunda muralha de tijolos de barro vermelho. Era considerada impenetrável. O que a escavação revelou na camada Cidade Quarto? Primeiro, a muralha de tijolos de barro superior não foi quebrada por arietes. Ela colapsou inteiramente, mas a física do colapso é o detalhe milagroso. Em vez de cair para dentro da cidade, como ocorreria se a fundação fosse minada, ou ficar em pedaços aleatórios, os tijolos caíram rolando pelo talude e se acumularam na base do muro de retenção de pedra. A quantidade de detritos foi tanta que formou uma rampa natural suave, permitindo que um exército subisse do nível do solo, passasse por cima do muro de retenção e entrasse na cidade. Isso confirma literalmente Josué 6:20. O muro caiu abaixo e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si. Além das muralhas, a camada de destruição por fogo é intensa, com cinzas de 1 metro de profundidade. E dentro das casas queimadas, os arqueólogos encontraram algo raro: grandes jarros de armazenamento cheios de trigo carbonizado. Na antiguidade, grãos eram moeda. Saqueadores sempre levavam os grãos. Deixar toneladas de comida para trás significa 2 coisas. 1. A cidade não foi saqueada, obedecendo à ordem de Herem, ou anátema, dada por Josué, onde tudo deveria ser consagrado ao Senhor ou destruído. 2. O cerco foi extremamente curto, menos de 2 semanas, pois os grãos não foram consumidos pelos habitantes sitiados. Se o cerco tivesse durado meses, os jarros estariam vazios. A biologia dos grãos confirma o relato de 7 dias. Jericó permanece como um monumento à precisão do texto sagrado. 3. Ai, o mistério geográfico resolvido. Josué 7:8. A terceira cidade, Ai, apresenta um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia bíblica. O nome hebraico Ha-Ai significa a ruína. Durante anos, arqueólogos identificaram Ai com o sítio de Et-Tel. CC. Não havia nada lá. Isso levou muitos a dizerem que a história de Ai era uma lenda etiológica inventada para explicar as ruínas antigas. Mas a exegese geográfica rigorosa salva o dia. A Bíblia dá coordenadas muito específicas em Josué 7 e 8. Ai fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven, e tem um vale ao norte, onde Josué armou a emboscada. Et-Tel não se encaixa perfeitamente em todos os critérios topográficos. Pesquisas recentes lideradas pela Associates for Biblical Research identificaram um sítio alternativo, Khirbet el-Makatir, a apenas 1 km a oeste de Et-Tel. Khirbet el-Makatir revela uma fortaleza de fronteira da Idade do Bronze tardia, exatamente do tamanho correto para a guarnição descrita na Bíblia.
muito menor que Jericó ou Gibeão. A época da conquista. Além disso, a topografia ao redor de Macatir é perfeita para a tática militar de Josué. Existe um Wadi, Vale Seco, oculto a oeste, o Wadi Sheban, onde a força de emboscada poderia se esconder sem ser vista pela vigia da cidade, enquanto a força principal atraía os defensores para o deserto a leste. A evidência de destruição em Macatir é clara. Cinzas, pontas de flecha e cerâmica quebrada propositalmente. Após a destruição, o local foi abandonado, tornando-se de fato uma ruína. Ai. É provável que a memória do nome tenha migrado posteriormente para o sítio vizinho maior de Et-Tel, causando a confusão moderna. A descoberta de Khirbet el-Makatir nos ensina que, quando a arqueologia parece contradizer a Bíblia, muitas vezes o problema não está no texto, mas na nossa identificação incorreta do local geográfico. Deus não erra o endereço. Nós é que às vezes batemos na porta errada. 4. Babilônia. O declínio profético lento e inexorável. Isaías 13, Jeremias 50, 51. Deixamos as colinas de Canaã e viajamos para o berço da civilização, a Mesopotâmia. Babilônia não era apenas uma cidade, era um conceito, o ápice da rebeldia humana organizada desde a Torre de Babel. Ela era a cabeça de ouro da profecia de Daniel. Suas muralhas eram tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. O zigurate Etemenanque tocava os céus. Os jardins suspensos eram uma maravilha do mundo, e a porta de Ishtar brilhava com seus tijolos azuis esmaltados. Parecia eterna. No entanto, os profetas hebreus, Isaías e Jeremias, vivendo enquanto Babilônia ainda era a superpotência inquestionável, escreveram sua sentença de morte com detalhes que desafiavam a lógica da época. Jeremias 51:36 predisse: secarei o seu mar e farei esgotar o seu manancial. Isaías 13:20 sentenciou: nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda. O cumprimento histórico dessas profecias é um estudo fascinante sobre como Deus usa a geopolítica e a ecologia para julgar. A destruição não veio de um único raio. Veio em etapas agonizantes. Ciro, o Grande, da Pérsia, conquistou a cidade sem uma batalha campal, cumprindo a profecia de Jeremias ao desviar as águas do rio Eufrates para canais laterais, baixando o nível da água e permitindo que suas tropas marchassem sob os portões do rio. Mas Ciro não destruiu a cidade. O julgamento de nunca mais ser habitada foi um processo de erosão histórica. Xerxes I, após uma revolta, destruiu parte das muralhas e o grande templo de Marduk. Alexandre o Grande tentou restaurar a glória de Babilônia, planejando torná-la capital de seu império mundial. 0 homens para limpar os escombros do zigurate. Mas Deus havia falado. Alexandre morreu subitamente no palácio de Nabucodonosor aos 32 anos, e seu projeto morreu com ele. Os sucessores de Alexandre, os Seleucidas, deram o golpe de misericórdia. Eles construíram uma nova capital, Seleucia, no rio Tigre, e forçaram a população de Babilônia a se mudar. Eles usaram os tijolos de Babilônia como pedreira. A cidade foi canibalizada. Com a mudança do curso do Eufrates ao longo dos séculos, a área tornou-se um pântano insalubre e depois um deserto. No século XX, o ditador Saddam Hussein tentou desafiar a profecia, gastando milhões para reconstruir Babilônia sobre as ruínas antigas, gravando seu nome nos tijolos como um novo Nabucodonosor. Ele planejava um festival internacional, mas a Guerra do Golfo e a invasão de 2003 pararam o projeto. Saddam foi enforcado, e Babilônia voltou a ser o que a Bíblia disse: um montão de ruínas habitado por animais do deserto, um posto militar abandonado, uma curiosidade turística, mas nunca mais uma cidade viva. A profecia venceu o ditador. 5. Tiro. A engenharia do cumprimento. Ezequiel 26. Finalmente voltamos ao Mediterrâneo para analisar a cidade fenícia de Tiro. Tiro era o centro comercial do mundo, rica,
arrogante e adoradora de Melkart. O profeta Ezequiel, no capítulo 26, descreveu sua queda com uma especificidade técnica que parecia impossível. Ele disse que muitas nações viriam contra ela. 23. Que suas muralhas seriam quebradas. E o detalhe mais estranho: lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. 12. E que ela se tornaria uma penha descalvada, para estender redes. 14. A história mostra como isso se desenrolou em 2 atos distintos. Ele destruiu a cidade em terra, mas a elite fugiu para a ilha de Tiro, uma fortaleza natural a 800 metros da costa, protegida por muralhas de 45 metros de altura que chegavam até o mar. Nabucodonosor não tinha marinha para tomar a ilha. A cidade continental ficou em ruínas, mas a ilha sobreviveu. Parecia que Ezequiel tinha errado, mas a profecia é paciente. Alexandre, o Grande, chegou. Ele exigiu a submissão de Tiro. A ilha recusou, confiando em suas muralhas e no mar. Alexandre, um gênio militar, decidiu fazer o que ninguém nunca tinha feito. Ele não tinha navios suficientes, então decidiu transformar a ilha em terra firme. Ele ordenou que seus engenheiros construíssem um mole, uma ponte de terra, do continente até a ilha. Mas de onde tirar material para encher um canal de mar profundo de 800 metros? Alexandre olhou para as ruínas da velha Tiro continental, destruída por Nabucodonosor séculos antes. Seus soldados rasparam a cidade velha. Eles pegaram as pedras, as colunas de madeira quebradas, os tijolos e até o pó e a terra, e jogaram tudo no mar. A profecia de Ezequiel 26:12 foi cumprida literalmente. Lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. Eles limparam o local da antiga Tiro até ficar apenas a rocha nua, penha descalvada. Alexandre marchou sobre esse aterro, rompeu as muralhas da ilha e massacrou a população. O impacto geográfico foi permanente. O aterro de Alexandre bloqueou as correntes marinhas e acumulou sedimentos ao longo dos séculos. Hoje, Tiro não é mais uma ilha. É uma península ligada ao Líbano por um istmo largo de areia. 600 anos. Conclusão: o testemunho das pedras. O que concluímos dessa expedição arqueológica? As ruínas dessas 5 cidades não são acidentes da história. Elas são a assinatura de Deus na paisagem. Sodoma, Tal el-Hammam, testemunha que o juízo é real, repentino e pode vir com fogo consumidor, validado pela física do impacto cósmico. Jericó, Tel e-Sultan, testemunha que a fé derruba muralhas e que a cronologia bíblica é confiável quando interpretamos corretamente os dados cerâmicos. Ai, Khirbet el-Makatir, testemunha que Deus é preciso na geografia e que o pecado oculto leva à derrota pública. Babilônia, testemunha que a soberba humana e os impérios mundiais são temporários e que a palavra de Deus desgasta até a maior superpotência ao longo do tempo. Tiro, testemunha a onisciência de Deus, que descreve detalhes de engenharia militar séculos antes de acontecerem. A arqueologia, quando despida de preconceitos minimalistas, torna-se uma das maiores aliadas da fé. As pedras clamam, a terra fala, e a mensagem é clara: Deus é soberano sobre a história, sobre a geografia e sobre o destino das nações. Que essas ruínas sirvam de aviso e de fortalecimento para a nossa fé na inerrante e eterna palavra de Deus. Fiquem na paz e continuem buscando a verdade que brota da terra.